Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Barulhos externos estão incomodando neste momento. Tá tocando uma música aqui, mas eu não sei se de repente o nosso microfone vai captar. Se captar, peço desculpa. Vamos falar agora sobre fazer o nosso pré-jogo, né? O nosso pré-jogo de Botafogo e Internacional, para você já ir preparado em todos os outros canais, canal do TF, canal do Brown, canal do Fabiano Bandeira. Inclusive, se inscrevam aqui no canal Memória Alvinegra, mas também se inscrevam em todos os canais que você conhece, que fale do Botafogo. É bom a gente sempre ajudar a mídia independente do Glorioso, tá certo? Se inscrevam aqui no canal. Se você ainda não é um amigo do canal Memória Alvinegra, pense em se inscrever. A gente está rumo a 11 mil inscritos, falta pouco para a gente chegar. Será que a gente chega ainda esse mês? Vamos ver, mas estamos rumo a 11 mil inscritos aqui no canal. Então vem com a gente, porque aqui o Botafogo sempre joga em casa. Roda a vinheta, bora pro vídeo, porque eu vou começar falando pelo Internacional. Pessoal, deixa eu lembrar vocês da Instant Gaming, parceira do canal Memória Alvinegra, que tem em estoque os melhores jogos de videogame para PC, Xbox e vários consoles. Entra no meu link para saber mais e olha esse descontaço no NASCAR Heat 5 e no Mortal Kombat 1. Dá uma passada lá e se gostar, boas compras na Instant Gaming. Notícias que vêm do Rio Grande do Sul. O Inter perdeu por 3-1 para o Atlético Nacional na Colômbia. Foi um jogo em que, inclusive, os torcedores do Inter tiveram que sair mais cedo do estádio porque tinha uma ameaça de ação criminosa dos torcedores colombianos, então eles preferiram se resguardar e saíram mais cedo, mas o Inter acabou perdendo aquela partida por 3-1. E é exatamente por estar com tudo em aberto na Libertadores que talvez o Internacional venha contra o Botafogo com um time muito mais mesclado. Isso porque o Inter também tem alguns desfalques importantes, mas mesmo que não tivesse, eu acho que já viria com um Internacional mais mesclado para enfrentar o Botafogo, sendo que na próxima semana tem a decisão da vida na Libertadores. Sendo assim, o Inter tem uma dúvida na sua escalação. Vem mesclado, mas será que vem com o Alan Patrick começando a partida? O Alan Patrick jogou os 90 minutos contra a equipe do Atlético Nacional, então pode ser que ele seja um dos jogadores poupados nesse time do Internacional. Caso ele seja poupado, um velho conhecido do torcedor do Botafogo pode ser o seu reserva, Oscar Romero, que está aqui na capa do nosso vídeo representando o time colorado. Então Oscar Romero pode ser um jogador que o Botafogo conhece muito bem, que vai ser o reserva do Alan Patrick. Os desfalques do Internacional são Lucas Drummond, Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Bruno Henrique, Vitinho, Carboneiro e os desfalques mais pesados, Ener Valencia e Borré. Esses são os desfalques do Internacional, que deve vir a campo junto com o Roger Machado, com Anthony Aguirre, Vitão ou Rogel, Vitor Gabriel ou Juninho, Bernabé e Fernando ou Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick ou Romero. Vamos ver como é que vai ser a utilização do Alan Patrick pelo Roger Machado, se vai ter utilização ou não. Fato é que, como eu falei, o Romero pode entrar no lugar dele, o Wesley ou Gustavo Prado e Luca no ataque. Esse deve ser o time do Internacional para enfrentar o Botafogo na nossa casa, no estádio Newton Santos. O Botafogo que precisa se recuperar. Venceu o Carabobo, tudo bem, mas precisa se recuperar. O Botafogo, mesmo tendo vencido o Carabobo, venceu de uma forma patética. O time do Botafogo jogou muito mal e a gente pode destacar não os jogadores mais ofensivos, mas o Cuiabano talvez seja o maior destaque desse time do Botafogo no momento. Pela Libertadores, depois de ter vencido o Carabobo, o Botafogo busca agora, com 2 partidas em sequência na nossa casa, no estádio Newton Santos, buscar a confirmação da vaga nas oitavas de final da Libertadores. Mas com foco no Campeonato Brasileiro agora, tanto no Brasileiro quanto na competição continental, o Botafogo precisa mudar
e mostrar desempenho. O desempenho do Botafogo, seja vencendo ou perdendo, sempre tem uma ressalva. A gente nunca pode chegar e simplesmente dizer: o Botafogo jogou bem. Não, a gente sempre tem uma ressalva. O Botafogo jogou bem, mas no primeiro tempo. O Botafogo jogou bem, mas num determinado momento. O Botafogo jogou bem, mas em alguma situação. Sempre tem alguma coisa. O Botafogo precisa mudar a sua postura e entregar desempenho ao seu torcedor. Lembrando que a gente tem um jogo importantíssimo já na próxima semana contra o Estudiantes. Se o Internacional precisa resolver a vida na Libertadores, o Botafogo também precisa resolver a vida na Libertadores. Então, temos um jogo importantíssimo contra o Estudiantes. Os desfalques do Botafogo vocês sabem muito bem. Bastos, Barbosa, Matheus Martins, Mastriani e Savarino. No momento em que toda vez que eu falo, tem uma buzina buzinando. É uma maravilha. Eu falei que barulhos externos iam atrapalhar o canal. Deixa o like, comenta, compartilha, tá certo? Mas a gente tem voltas que são importantes para o Botafogo. Uma é a mais importante de todas, o Gregori. O Gregori volta de suspensão e está disponível para voltar a ser titular contra o Internacional. E a outra é uma boa notícia. Santi Rodrigues, depois de um trauma na panturrilha, está disponível para o jogo também, deve ser relacionado para a partida. Mas ele não deve começar logo de cara. Eu acho que o Renato Paiva não vai colocar o Santi Rodrigues logo de início no jogo, porque na partida contra o Carabobo, ele acabou encontrando algo que pode ser muito bom, tá? Que foi a formação contra o Carabobo, jogando com Alex Telles e Cuiabano. Não foi uma troca entre os dois, o Cuiabano jogou mais por dentro e o Alex Telles foi o lateral esquerdo, tá? Mas eu faria uma inversão, porque essa formação foi muito boa, o Cuiabano foi decisivo na partida, fez boa participação jogando por dentro. Mesmo assim, jogando por dentro, você tira do Cuiabano o que ele tem de melhor, a velocidade rumo à linha de fundo. Então, de repente, eu faria uma inversão, eu testaria essa inversão com o Cuiabano sendo lateral de fato e o Alex Telles jogando um pouco mais centralizado, pensando jogadas ali pelo meio. Mas contra o Internacional, a possibilidade é de que não seja feito isso. O Botafogo vai respeitar o Internacional nesse sentido. É aquela coisa. O Botafogo era melhor que o Carabobo, tentou essa formação deu certo. Contra o Internacional, que é um time muito melhor do que o Carabobo, essa formação pode não ser a melhor ideia. Então, possivelmente, sem Patrick de Paula, pelo amor de Deus, o Renato Paiva deve voltar para sua formação original. E aí fica a dúvida, Alex Telles ou Cuiabano. Sendo assim, mesmo com esses desfalques, mas com a volta de Gregori e Santi Rodrigues, o Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Jair, David, Ricardo e Cuiabano ou Alex Telles, Gregori e Marlon Freitas, Arthur, Juan Cruz, Igor Jesus e Vitinho. O Botafogo vai vir num híbrido de 4-2-4, 4-3-3, 4-4-2. O Botafogo vai vir um pouco nessa formação aí, mas de fato deve jogar com 4 jogadores mais ofensivos. O Arthur, o Juan Cruz, o Igor Jesus e o Jefinho. Vamos ver como vai ser a escolha final do Renato Paiva. Tudo aqui é apenas o nosso pré-jogo, é apenas achismo. Então, que o Botafogo se prepare muito bem, porque como eu falei em determinada parte aqui desse vídeo e como está na nossa capa, o Botafogo precisa mudar a postura e entregar desempenho. Domingo, às 8 horas da noite, partida transmitida pela Record, pela Cazé TV, pelo Premiere e também pelo streaming da Record, o Play Plus, o Botafogo vai entrar em campo precisando entregar esse desempenho para o torcedor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para todo mundo, para a gente chegar a 11 mil inscritos aqui no canal. Grande abraço para vocês, valeu, fui!